Pai, e que possamos, Senhor, ser abençoado, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos na igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças ao nosso Deus e Pai, tem nos concedido vida, tem nos concedido saúde, tem nos concedido paz. Tá? Pois estamos aqui nesta noite, uma noite de sexta-feira, onde o Senhor nos dá graça de estarmos participando e ministrando um culto de cura e libertação. Tá? Louvado seja Deus. Sexta-feira é específico, para esse dia, de nós ministrarmos uma palavra, para que o poder do Senhor venha se manifestar em nosso meio, em nossas vidas, e na vida de todo aquele que crê. Porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Então, se nós cremos no poder que há no nome de Jesus, e na autoridade da sua palavra, que vem do Pai, seremos abençoados em nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar antes de nós lermos a palavra, para que o Senhor venha fazer presença em nosso meio. Senhor Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus. Reunimos, Senhor, neste momento, Senhor, nesta casa, onde está escrito na tua palavra que a casa de meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos. Oh, maravilhoso Deus. Invocamos o teu nome, Senhor, neste momento e buscamos a face do Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Que a presença gloriosa do teu Espírito Santo, Senhor, possa estar, Senhor, em cada coração neste momento. Aleluia! Que a tua presença venha esta noite, Senhor, para curar, para libertar, Senhor, e derramar a tua óleo, a tua unção sobre nós. Porque a tua palavra diz que sempre esteja alta as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Venha esta noite, Espírito Santo de Deus, com a tua presença gloriosa, aleluia, derramar esse óleo do trono do Pai sobre a nossa cabeça, Senhor. Venha nos encher da tua graça, da tua unção, aleluia, e a tua presença seja notória em nosso meio, Senhor. E que a tua palavra, considerada como a espada do Espírito, aleluia, venha agir, Senhor, no coração do teu povo, Pai. E que o teu nome seja glorificado e engrandecido, hoje e todo sempre. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos meditar na palavra. Você que trouxe a Bíblia aí. Abra aí no livro de Marcos. Louvado seja Deus. Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 28. Marcos 14. Marcos 9, do 14 ao 29. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância,
e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando-o, agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa passagem bíblica, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ela relata uma passagem onde, né, esse pai sofria muito, né, com essa situação, né? E hoje não é diferente, não. Quantas pessoas estão sofrendo? Às vezes não é da mesma maneira, mas sofre de uma outra maneira, né? E muitas vezes busca socorro em lugares que não vão achar, não vai achar socorro, não vai achar solução, né? E ele encontrou com Jesus. Aqui eu vejo, né, essa passagem assim, que a gente pode ir para todo lado, para toda a banda, né, procurar, né, muitas coisas, mas nós temos que encontrar Jesus, temos que falar com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E ele disse para esse pai, né, você crê que eu posso fazer isso? Ele disse: creio, Senhor, mas perdoa a minha incredulidade, né? A situação era tão difícil, né? Os olhos do pai vendo aquilo lá muito tempo, é natural que o ser humano, né, fica dessa maneira como ficou esse pai aqui. Ele cria e não cria, porque a situação é difícil. Quando você depara ou vive uma situação difícil, né, não é fácil, irmão. Por isso que a palavra do Senhor diz: há alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, as autoridades da igreja, unge com óleo, a oração da fé salvará o doente, né? E se houver pecado, eles serão perdoados. Então é necessário, né, que chame, né, os presbíteros, os pastores, homens mais preparados, né, para fazer a obra de Deus. Porque Jesus diz aqui, ó, tem casta de demônio que não sai senão com jejum e oração, né? Mas aquele homem, aquele pai de família, ele tinha, né? Às vezes a gente pensou, a gente fala, mas ele diz aqui que cria e numa hora já não cria, a situação é difícil, né? E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é misericordioso, aleluia. Ele viu o sofrimento daquele pai, ele viu o sofrimento daquele homem, né? Louvado seja Deus. Então nessa noite, em nome do Senhor Jesus, né? Às vezes você está passando um momento difícil aí que bate aquele sentimento que não vai conseguir, que não vai. Em nome de Jesus, dobra o seu joelho, busca a face do Senhor, clama a misericórdia de Deus. Esse pai diz: mestre, tem misericórdia, né? Ajuda-nos, aleluia. Quando você pede ajuda, irmão, quando você clama, você busca, né, nos pés do Senhor ali, né, e pede de coração, a misericórdia de Deus alcança. Aleluia. Louvado seja. Então essa noite é uma noite de cura e libertação, onde nós vamos estar, logo após estar ministrando a palavra, e logo após a palavra vamos orar. E eu creio na misericórdia do Senhor Deus. Aleluia. Onde Ele vai estar fazendo maravilhas em nosso meio, né?
e pode estar alcançando você aí em casa também, que está nos assistindo, né? Pelas redes sociais, né? Abra o seu coração, porque o poder de Deus está aí contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Tão alegre nessa noite, porque o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra dele não perde a validade. Sim, passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Ela não perde a validade. Aleluia. Então, se você crê nesta noite no poder da palavra, na autoridade que é no nome de Jesus, né? Você que está passando um momento, né, difícil ou semelhante ao caso deste pai, né? Crê na misericórdia do Senhor Jesus nessa noite. Né? Busque a Ele, que a palavra do Senhor diz assim: invoca-me no dia da angústia que eu livrá-lo-ei. Tem dia de angústia que tem que invocar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! O nome que é sobre todo nome, dado no céu, na terra e debaixo da terra. Só por Ele que podemos ser salvos, podemos ser libertos, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém? Então, nesta noite, alegre o seu coração, neste culto de cura e libertação. Louvado seja Deus, porque eu creio no poder da palavra, eu creio na autoridade que é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a tua bênção pela fé em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Vou dar a oportunidade, nossa irmã Lia está louvando ao Senhor, pastor Mário. Amém? Boa noite, igreja. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos agradecer a Deus por ter nos trazido e o culto de libertação. Daqui a pouco vem a palavra. A palavra não é nossa, não é da pregadora, é do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a vocês que sempre estão nos prestigiando pelo Facebook. Mais tarde vai para o YouTube e tenho certeza que será uma bênção do Senhor. Mas, antes de mais nada, queridos irmãos, eu quero deixar algo que Deus tocou no meu coração esta tarde. É você que está em casa também, abre sua Bíblia em Isaías 59. Vamos ler o versículo 1 e 2 e depois nós vamos lá em 2 Reis, essa palavra que me levou lá em Naamã. E quando leva, o Espírito Santo quer que a gente divulgue, quer que a gente fale alguma coisa. Isaías 59, versículo 1 e 2, fala do pecado, fala da separação, né? Fala da iniquidade. E diz assim, no versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aí, irmãos, dentro dessa mensagem, dessa palavra, eu quero que vocês vão lá em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos, todos nós conhecemos a história, a passagem de Naamã, mas nós vamos ver por que o rei não recebeu Naamã e por que Eliseu também não recebeu a primeira vez na chegada de Naamã. Nós vamos ver em alguns versículos aqui, nós já conhecemos a passagem. Vamos começar no 2 Reis 5, vamos ler o 10 até o 13, para nós podermos entender. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á e em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar
e restaurará o leproso. Versículo 12. Não são, porventura, a Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegaram-se a ele e os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Irmãos, nós já sabemos dessa passagem. Nós vemos aqui um homem doente, uma posição grande, ele era um general, mas um homem pagão, um homem cheio de soberba. E Deus não se agrada com soberba. Por isso que lá em Isaías está dizendo que Deus está com a mão estendida, mas a iniquidade e os pecados separam. Há uma barreira entre nós e Deus. Esse homem, ele chegou cheio de soberba. E o que a gente sente nessa soberba dele? O rei não quis atender para que Deus fosse glorificado, o rei de Israel. O profeta não atendeu porque era a vez do rei de Deus ser glorificado. Era para ele ser e ter entendimento que era Deus que ia curá-lo. Porque, na verdade, ele queria era que o profeta fosse lá, atendesse, colocasse de pé, levasse ele para dentro da casa onde ficava o profeta, desse um cafezinho para ele e depois orasse, clamasse a Deus, colocasse a mão onde ele estava com a doença e ele seria curado, porque é o profeta que curaria, mas o profeta não recebeu. Mas nós lermos o 15 e o 16, nós vamos ver que o profeta recebeu. Por quê? Porque ele já estava limpo, ele já estava curado. Naamã tinha duas doenças. Ele tinha lepra e tinha a doença da soberba. E ele precisava ser curado das duas coisas. Por isso que Eliseu tomou essa atitude. E no versículo 15 diz assim: então voltou ao homem de Deus, depois que ele deu os mergulhos, né? Depois que ele recebeu, depois que ele foi purificado, e ele, toda a comitiva, e chegando pôs-se diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção de teu servo. Aí ainda ele estava achando que ele podia pagar alguma coisa. E Eliseu disse: não, não quero nada, não recebo nada. Mas qual é o ensinamento que traz para nós? Na situação que chegou Naamã, Eliseu não podia receber. Não podia, a não ser fazer o que ele fez. Mergulha 7 vezes. Mas quando ele foi purificado, e todos nós sabemos que ele se humilhou no mergulhar, ele mesmo disse que o rio era sujo, ele chegou a Eliseu recebeu. É assim que Deus faz. Por isso que Isaías está dizendo, o pai dizendo: eu não estou com meus braços recolhidos, meus braços estão estendidos, mas, né, as suas iniquidades, seus pecados, existe uma separação. E essa separação que houve entre o rei e o próprio profeta, enquanto ele não se humilhou, enquanto ele não recebeu a bênção da purificação e se humilhou, ele não foi recebido. É um grande exemplo que Deus dá para nós. Deus não recebe se nós não se arrepender. Pecado nós cometemos, nós somos pecadores, mas temos que se arrepender e Deus recebe. Ele não está com a mão recolhida, os braços recolhidos. Ele está pronto para nos receber. Então nós vemos um homem que precisava ser libertado da lepra, parte física,
e da grande soberba que ele tinha. E foi libertado das duas coisas. Como hoje, aqueles que estão em casa, ou os que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, vai ser libertado de alguma coisa. Coloque no seu pensamento, coloque para Deus o que é que você deseja ser libertado. Porque todos nós necessitamos de algum tipo de libertação. Isso não tenha dúvida. Nós não somos perfeitos. E eu tenho certeza que daqui a pouco já vem a palavra, e dentro da palavra de Deus, Deus vai falar muito mais do que está falando agora. Eu convido a minha esposa Lia, nós vamos louvar um hino da harpa. Você que está em casa também, que gosta de acompanhar a harpa, esse número é 175. Eu já estou localizando ele aqui, e a Lia já está localizada já na harpa dela. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificado, vive unidos, pois sou remido, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificado, sede valente e muito prudente, estás lavado e libertado, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oi? Qual é o número? 169? Vamos achar ele aqui, nós vamos louvar sim. Quando a gente está louvando, a gente sente um alívio, tá? 169? 169. Ó, Jesus me ama. Vamos lá, meu amor? 1, 2, 3. Longe do Senhor andava, No caminho de horror, pois Jesus me perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também me chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Já porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, a graça e o repouso, e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois
deseja te salvar. Amém. Obrigada pela oportunidade. Passar para o Geraldo. O Geraldo já viu que se ela já passa, hoje nós não temos mais pessoas para louvar, eu já passo direto, viu? Vamos passar para a nossa pregadora da noite, a missionária Leninha, e que Deus abençoe ela, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar e falar alto, muito alto essa noite. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, né, o pessoal que nos segue aí, nos assiste, né, pelo Facebook. Que a paz do Senhor Jesus entre em seu lar, na sua casa, no seu coração, no meio da sua família. Eu sentada ali, ó, eu confesso que Deus me colocou na saia justa. Deus me colocou em aperto aqui hoje. Eu falei, Jesus, o que é isso? Amém, glória a Deus. Aí eu falei, e aí, Senhor, e agora? Mas graças a Deus, como o irmão que pregou aqui no domingo, né? Ele disse assim que a pessoa pode ler uma palavra, pregar sobre ela, em seguida vir um outro e pregar que não vai ser a mesma coisa, na mesma palavra, e não é a mesma coisa. E eu estava à tarde, né? Fechei lá no meu quarto lá e falei, eu vou meditar a palavra do Senhor aqui para ver o que Deus tem para a igreja hoje. E fechei meu quarto lá e, né, busquei a palavra, fechei a Bíblia, e deitei um pouquinho para descansar e graças a Deus. Os irmãos vão entender por que eu estou na saia justa hoje aqui, mas eu falei agora, Senhor, Espírito Santo de Deus, fui lá, falei com a irmã Lia falou, não, amém, irmã, glória a Deus. Os irmãos vão entender, em nome de Jesus. Eu gostaria, né, que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 9. Eu não vou mudar. Eu falei, Senhor, e agora? Eu mudo ou não mudo? E o Espírito Santo de Deus disse assim, não, não vai mudar. Eu fui lá e ainda falei com a irmã ali, olha aqui, está grifado aqui na minha Bíblia. Aí ela falou assim, não, irmã, não vai mudar não. É confirmação do Espírito Santo. Então, louvado seja o nome do Senhor, pelo conselho de Deus, né? Eu não vou mudar não, eu vou pregar aqui em cima da onde o Geraldo deu abertura no culto hoje. Amém? Está aqui, irmãos, olha, para a glória do Senhor. Olha, riscadinho de vermelho, pastor. Olha. Então, Deus é maravilhoso, amém? Marcos capítulo 9, e nós vamos ler a partir do verso 14. Mas que isso, irmã, já leu, mas eu vou reler de novo, porque é essa palavra que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, amém? Ainda acrescentou algo mais aqui, a hora que o Geraldo estava falando. Glorificado seja o nome do Senhor. Que diz, a cura do menino endemoniado. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e, correndo para ele, os saudaram. E perguntaram aos escribas, que é que discutis com ele? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis?
ainda, trazei-me, e trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Vamos colocar de pé nesta noite. Soberano Deus, Pai eterno, nesta noite nós estamos aqui, Senhor, nesta sexta-feira, onde nós vamos estar aqui ministrando a sua palavra, Senhor, de cura e de libertação, ó Deus. Senhor, eu me coloco diante da tua face, diante da tua presença nesta noite, ó Deus. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Que o Senhor possa estar, Senhor, nesta noite, me usando como uma ferramenta nas tuas mãos, ó Pai. Usa-me como um instrumento, ó Pai, nas suas mãos, para ministrar essa palavra. Fala comigo de uma forma especial, que eu necessito dela, meu Pai. E fala com a tua igreja, Senhor, de um modo especial também. Aqueles que estão, Senhor, nos ouvindo nessa noite. Senhor, leva esta palavra no endereço certo, meu Deus. Leva essa palavra, meu Pai, de encontro à necessidade desta alma, desta vida, ó Pai. Eu não sei o que elas estão passando agora, qual é o seu sofrimento, ó Deus. Mas o Senhor conhece, ó Pai, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor conhece o nosso coração, ó Deus de poder. Então, nesta noite, leva essa palavra, Senhor. Vai de encontro com a necessidade de cada um que está nos assistindo, nos ouvindo, ou que esteja aqui por perto, vizinho, aonde chegar essa palavra, que chega com o poder e a unção do Senhor, ó Pai, da cura e da libertação. Eu te agradeço, Senhor, por esta noite estar aqui e pela confirmação desta palavra, que eu sei que o Senhor tem coisas especiais para falar nesta noite com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, pode se assentar no nome de Jesus. Quando o Geraldo estava lendo essa palavra, eu comecei a prestar atenção nela. Como esse pai sofreu com essa criança, com esse filho. A Bíblia diz aqui, então, logo no começo, que era um demônio, que era um espírito mudo. E mais à frente nós vamos ler, no versículo mais à frente, que ele também era surdo, mudo, não falava porque não ouvia. E a Bíblia fala também que quando o demônio o pegava, esse espírito se manifestava neste corpo, no corpo desse jovem ou desta criança, a Bíblia fala assim que ele ringia os dentes e ele espumava a sua boca e ele ficava definhando.
ele caía, né? E ficava ali definhando. Então, ele caía na água, se estivesse na beira de uma água, caía num fogo, se estivesse na beira deste fogo. Então, o sofrimento deste pai, desta mãe, desta família, era muito grande e coisas que eles não via como resolver, né? Não via, acredito eu, que eles deveriam ter passado na época pela medicina, né? Porque na época deveria, a gente sabe que tinha, né? Eles deveriam ter já tratado desta criança, né, ou desse jovem, já de uma outra forma, mas não teve solução. E a gente sabe que o mudo, o surdo, hoje a medicina é muito avançada. A gente sabe disso. Eu morei vizinha de uma mulher que ela teve dois filhos, um menino e uma menina. Na época, a menina já era mocinha, o menino era pequeno. Os dois tinham o mesmo problema. Não falava porque não ouvia, né? Então a gente via aquela moça linda, 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 uma moça linda, e ela não falava. Aí ela fez o tratamento, ela estudava, fez o tratamento e precisou usar um aparelho, colocar um aparelho no ouvido dela, porque até então ela não falava porque ela não ouvia. Só que ela acostumou naquele mundo dela, né? Que ela já era de nascença, então ela nasceu daquele jeito. Então, o mundo nosso de ouvir não serviu para ela, porque ela colocou o aparelho e o som da voz, porque eu não sei que jeito que funciona isso, mas eu acho que ele tem uma regulagem, o aparelho, né? Para ouvir mais, para ouvir menos. Então, eu acho assim, eles mexeram no aparelho e deixaram bem baixinho para ela ouvir. Mas o mínimo que ela estava ouvindo estava incomodando ela, gritava, ela não suportava o barulho. Depois, até então, não fiquei sabendo mais, não sei como que ficou a situação dela, mas ela estudava, fazia faculdade, e a gente sabe que a medicina hoje evoluiu desta forma, né? Mas nessa época eu acredito que esses pais deveriam ter procurado também solução de outras formas, e não conseguiu, até porque era um espírito que estava naquela vida, é um espírito que estava naquele corpo, e quando se manifestava, fazia tais coisas. Eu trabalhei na roça com uma pessoa, com um rapaz, na época que eu era mocinha, menina, a gente trabalhou junto. Esse rapaz tinha o mesmo problema. E quando acontecia isso, meu Deus, eu ficava apavorada, porque eu queria fazer alguma coisa e não tinha jeito. O rapaz estava trabalhando, pastor, ali do lado, de repente o rapaz dava aquele negócio nele, ele se batia no chão, ringia os dentes, roncava, e aquela espuma descia. E eu ficava apavorada. Quando ali ele ficava, e as pessoas que já sabiam, né, que ele tinha aquele problema, já falavam, não chega perto dele, deixa que já que passa. Eu ficava tremendo assim, eu falei, meu Deus, o rapaz vai morrer. E ele falava, não, já que passa. E deixava, pastor. Daqui a pouco, aquela crise passava e a gente não podia falar com ele. Ele ficava nervoso, sabe, pastor? Não podia. Então, a gente já era orientado, não fala nada, deixa ele na dele. Porque ele ficava muito nervoso quando ele voltava. Eu já presenciei já outras pessoas, quando eu era criança, nós ia muito na casa da minha tia tinha um botequinho lá, vendia umas, como diz, umas pingas lá, e o povo gostava de jogar truco lá, e a gente era criança, brincava com os primos, e a gente não saía dali. Tinha também lá um homem, né, que era a mesma coisa. De repente, esse homem, ele estava ali jogando truco ali, de repente, dava esse negócio nele, e ele ia se entortando todinho, pastor. Ele ia se entortando, a língua enrolando aquela espuma. Eu sei que um segurava na mão dele para não entortar os dedos muito, e ficava esticando a mão dele, chamando ele. Outro já segurava a língua dele para não engolir.
sabe? E aquelas espuma. Nós via aquela cena e ele ficava alguns minutos daquele jeito, pastor. De repente, aquilo passava. E sabe de que forma que esse homem morreu? Ele gostava de pescar. De repente, um dia vai pescar e não voltou para casa. Aí a família sabia que ele ia pescar, tudo, sabia até o lugar que ele ia. Foi a busca dele, chamaram a polícia, chamaram os bombeiros, né, passaram a noite inteira ali procurando. No dia seguinte acharam ele morto no rio. Então, não é diferente dessa situação a qual eu estou lendo aqui. Então, eu já presenciei, a gente sabe que é assim. E do jeito que a gente está vendo a palavra de Deus aqui, irmãos, quando essas coisas acontecem, nós temos que repreender, porque isso daí é um espírito, é um demônio. Ah, mas não é, minha filha é doente. É um demônio. Graças a Deus que Deus permitiu que eu vivenciasse coisas assim, para que hoje eu entender. Depois de mim casada, já há um tempo, morava perto da quadrangular, de repente escutei uns gritos na rua lá de socorro, eu estava pondo roupa no varal, larguei minha bacia lá e saí correndo, e a moça lá, socorrendo a irmã dela lá, que estava nessa situação. Aí diferente, né, pastor? Porque daí a gente já está na presença de Deus, a gente já conhece. Aí eu corri, meu primo pegou o carro, já vinha vindo com o carro, ela já parou, abriu a porta, já pôs ela sentada, já chamou, e eu já sentei atrás do carro, larguei até a casa aberta. E viemos, pastor. E eu sentada atrás, ela no banco da frente, e ela se espumando, ringindo os dentes, sabe? E eu, no banco de trás, eu abracei com a mão segurando ela, na outra eu pus na cabeça dela, pastor, e eu comecei a repreender. Espírito maldito, sai desta vida em nome de Jesus. E eu vim orando, irmã, e repreendendo. Quando ela chegou foi atendida no asilo, ela já tinha voltado, no caminho ela já tinha voltado daquele coisa, né? Chamaram a mãe no hospital, tudo, e ela ficou aquele dia no hospital, e depois foi embora para casa. Eu nunca mais vi falar que essa moça teve essa crise. Ela teve depois um AVC, que é testemunho para o bairro inteiro lá, que essa moça, ela praticamente, os médicos chamaram a família para despedir dela ali, porque já não tinha mais o que fazer. E para a glória de Deus, essa moça está lá hoje, viva. Então a gente sabe que é um espírito. Hoje, se eu debater com uma situação igual a essa, a gente sabe que a gente vai orar e vai repreender. Esse pai sofreu, e Jesus diz quanto tempo, né? É engraçado, né? Quando eles trouxeram, né? A Bíblia fala aqui no versículo 20, e trouxeram-lhe, quando ele viu, né? Quando Jesus viu ali, o Espírito agitou com violência. Porque ele sabia que ele ia ter que sair daquele corpo. Então ele agitou ali com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. Então perguntou ao pai dele. Jesus perguntou, quanto tempo lhe sucede isso? E ele diz, desde a infância. Então, quando essa criança nasceu, o pai não tinha percebido, ele começou a perceber alguns tempos depois. E aqui o pai diz assim, ó, muitas vezes lança no fogo, na água, para destruir, né? Então, eu acredito que esse pai ou a mãe ficava constantemente vigiando esse filho, não deixando chegar, né, na beira de um fogo, de uma água, porque sabia que se chegasse, podia dar essa crise, né? Esse espírito podia manifestar e fazer danos maiores com esse filho. A Bíblia diz aqui, né? O pai disse, né? Interessante que o pai fez uma pergunta aqui, né? Quer ver?
e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Olha só, se tu podes fazer alguma coisa, né? Nos ajuda. Quantas pessoas neste momento estão passando por momentos difíceis e sem saber o que fazer? Então aqui, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, ele perguntou para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa. E Jesus devolveu a resposta, se tu podes crer, é possível ao que crer. E o Geraldo mencionou uma coisa aqui que eu achei interessante, que diz assim, né? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio no Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Ao mesmo tempo que ele falou que ele cria, ele já estava descrente. Ele pediu para ajuda para a incredulidade. E nesse versículo, Deus falou no meu coração. Esse pai, ele ouviu falar de Jesus. Este pai, ele ouviu falar nos milagres que Jesus estava operando. Talvez até que os discípulos, né, tinham feito, porque a Bíblia fala aqui que ele levou primeiro, né, até os discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Mas eu acredito que esse pai, ele deve ter visto já Jesus operando, né, o milagre, os discípulos mesmo. Então, ele, de uma certa forma, ele acreditava. E eu vou entrar agora. Isso acontece com a gente. Pode acontecer, não tá longe de acontecer com a gente. Porque uma coisa, irmãos, é a gente orar para os outros, parece que a fé da gente é maior, parece que a fé da gente, a gente orar para os outros, a gente vê as coisas acontecer, porque parece que a fé da gente é fervorosa, é uma fé mesmo que a gente determina. Mas se as coisas acontecem com a gente, né? Se é com a gente, o fato está com a gente, parece que a fé da gente não chega a ter tanta valia. Né? A gente ora, mas tem situação da nossa vida que a gente fala, meu Deus, mas por quê? Já aconteceu isso, irmãos, eu confesso isso. O pecado, eu creio que Deus já me perdoou. Quantas vezes a gente ora, né? A gente vê o poder de Deus acontecer. Hoje aconteceu um fato lá no meio da junto comigo, minha irmã, que eu falei assim, Senhor, Deus conhece nosso deitar, nosso levantar, nosso agir, tudo. Nós fomos fazer caminhada, saímos cedo para fazer caminhada. Ela falou, vamos, Leninha, caminhar, porque eu estou precisando andar, faz tempo que eu não ando, tal, então vamos. Eu falei, então vamos, Carminha, vamos caminhar. E fomos caminhar, sabe? Lá para cima, para aquele bairro lá em cima. De repente, eu olhei lá para cima e falei, Carminha, vamos orar? Lá em cima? Ela falou, vamos. E fomos orar. Fomos lá orar. E oramos tudo, né? Colocamos nossos propósitos diante de Deus. Ela que está com uma coisa lá e ela colocou em oração. Quando nós voltamos para casa, nós entendimos por que Deus lhe tinha levado nós para orar lá. Então, irmãos, dessa forma, eu oro e às vezes eu já enfrentei coisas na minha vida que parece que só a minha fé não ia alcançar a resposta da minha oração. Por isso a importância, irmãos, da gente estar unindo. Por isso a importância, eu sempre menciono aqui que quando nós estamos no culto, não importa que esteja só nós aqui. Glória a Deus. Porque só nós aqui já estamos no cumprimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele se faz presente. Então, a importância de um culto aqui não é a quantidade. A manifestação do Espírito Santo aqui hoje
é a mesma que se tivesse numa igreja de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Porque às vezes a igreja, irmãos, ela está cheia. Às vezes a igreja, ela está com muitas pessoas, muitos membros, está cheia. E às vezes a palavra vem, é uma pessoa que vai receber. Então, ainda que nós esteja aqui só esse grupinho, o importante é que o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus se faz presente. Então é onde eu digo aqui, que sempre eu digo nas mensagens, que a Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Glória a Deus. E tudo que for ligado aqui na terra, é ligado no céu. Tudo que for concordado aqui, é concordado no céu. Então, se nós estamos aqui 2, 3 pessoas, nós estamos reunindo a nossa fé. Eu estou unindo a minha fé com a fé do pastor, com a fé do Geraldo, com a fé da irmã. Os irmãos estão orando, está concordando, né, reunindo com a minha fé. Nós juntamos a nossa, o pouquinho minha, o pouquinho do irmão, porque a Bíblia fala que se fosse ainda o tamanho de um grão de mostarda, ela se move. Ainda que a minha seja um tamanhinho de um grãozinho de mostarda, o dos irmãos um tamanhinho de um grão de mostarda, nós vamos unir essa fé. Nós estamos unindo esta fé. E se nós deixamos o nosso lar, a nossa casa, o aconchego da nossa casa para estar aqui, com poucas pessoas que seja ainda, é porque nós viemos aqui para unir a nossa fé e concordarem com a libertação desses que estão sendo apresentados, concordarem com a cura desses que estão precisando de uma cura, concordar com esses que estão desesperados, buscando algo da parte de Deus. Nós estamos aqui unindo a nossa fé, nós estamos concordando. E se Jesus se faz presente no meio de 2, 3 pessoas, ele já está aqui recebendo nossos pedidos de oração, porque nós estamos numa fé. Então, quando esse homem diz aqui, eu creio, e de repente ele confessa, me ajuda na minha incredulidade. Ele creu porque talvez ele viu Jesus fazendo, mas ali era um momento dele. De certa forma, ele lembrou que Jesus fez. Mas ali é ele e Jesus. E é um caso, irmãos, que não é qualquer casinho, não. É uma situação que não é uma situação pequenininha, não. É um caso forte, pesado. O menino era surdo, era mudo, era endemoniado. Então não era qualquer coisa. E ali era ele e Jesus. É como se, não, eu vi ele curar. Ah, mas será que ele vai curar o meu filho? Não, eu vi ele curar ali 10 leprosos. Eu vi ele curar aquela mulher que sofreu de fluxo de sangue. Mas será que ele pode? Será que ele vai poder curar o meu filho? Será que para o meu filho tem solução? É isso que muitos estão perguntando. É isso que muitos pais, muitas mães que estão passando momentos difíceis, às vezes, com o filho. Será que para o meu filho tem jeito? Será que para o meu filho que está lá no mundo do crime, das drogas, tem jeito? Será que para o meu marido que está lá no bar uma hora dessa, bebendo, vai chegar bêbado em casa, agressivo, será que tem jeito? Será que por esse filho ou filha que está num leito de cama há tanto tempo, será que tem jeito? É a pergunta que este pai fez aqui. É a pergunta que esse pai fez aqui. Se tu podes fazer alguma coisa. É o mesmo que falar, tem jeito. Tem jeito para o meu filho?
Não, porque ele não fala. Tem jeito, meu filho? Quando o espírito ali pega ele, joga ele no fogo, joga na água, ele se curvinha todo, ele se espuma a boca, ele fica agressivo. Será que tem jeito para ele? Aí Jesus disse, aleluia, se tu crer. Não, Jesus, eu creio, aleluia, eu creio, Jesus. Eu creio porque eu vi outros milagres, mas agora é meu filho. Será que a minha fé vai dar para alcançar esse milagre? Será que eu vou crer a altura de alcançar esse milagre? Ele confessou, aleluia, diante de Deus, ali ele confessou na presença de Jesus naquela hora. Oh, mestre, me ajuda na minha incredulidade. Porque no momento ali, ele viu que de certa forma bateu uma incredulidade. Talvez o sofrimento foi maior naquela hora. Talvez o sofrimento de ver o filho naquela situação quis ser maior do que crer em Jesus. Mas ele confessou. E quantas vezes nós precisamos confessar diante de Deus? Eu conto testemunho de coisas que eu vivi. E eu passei por um certo momento que eu tive que fazer como esse homem. Sobrinho do Geraldo nasceu, um menino forte, grandão, e tá aí para todo mundo ver. Meninão, fortão, ele nasceu com 5 quilos, o menino era muito grande, nossa, que tamanho de menino. E ele nasceu com uma hérnia no umbigo. E um dia, a minha cunhada pegou e foi em casa e falou para mim, Sileninha, você não pode fazer uma campanha para o meu filho, ele nasceu com uma hérnia e eu levei no médico, o médico falou que precisa fazer uma cirurgia, mas ele é tão pequenininho para enfrentar uma cirurgia, você não faz uma campanha? Vamos lá para você ver. Aí eu peguei e fui lá, sabe, na casa dela para ver. Ela tirou ali o coelhinho do neném ali, desenrolou ele, e ele se incomodou, sabe, por causa de estar tirando a roupa dele, ficou meio incomodado, ele chorou, ele era grandão, né, um bebezão, era um bebê gigante, o menino, sabe, bem grandão. Então ele tinha um choro forte, pastor. Você lembra do João, do sobrinho, João? Ele tinha um choro forte, sabe, que era uma criança grande, e nele chorar, pastor, quando ele deu aquele choro aqui no umbigo dele, estufou para fora, assim, igual uma bexiga, sabe? Ficou aquela coisa grandona, assim, para fora, sabe? E eu assustei com aquilo. Aí a minha cunhada falou, o médico falou que quando ele força, assim, é o intestino que está saindo aí, é aberto aqui. E naquela hora eu falei assim, meu Deus, eu nunca tinha visto aquilo lá. Aí eu falei para ela assim, Alice, vamos fazer o seguinte, vamos começar essa campanha amanhã, que daí eu vou jejuar também, né? E vamos começar amanhã. Não quis nem orar ali na hora. Por quê, pastor? Porque eu assustei com o problema. Eu assustei com a situação. Aí eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o que eu vi, eu fiquei assustada. Ela pediu para mim fazer essa campanha, e eu vou, Senhor, mas, o negócio ali, o Senhor viu. E eu fiquei assustada, eu falei, Senhor, me perdoe, porque parece que a minha fé não vai alcançar para esse menino receber o milagre. Parece que eu não tenho fé para isso. Me perdoa, mas eu estou sendo sincera com o Senhor. Acrescenta fé no meu coração, para que eu possa ir lá e começar essa campanha na vida dessa criança. Eu confessei o meu pecado diante de Deus, que minha fé não ia dar para alcançar aquele milagre. Mas eu dobrei meu joelho, pastor, eu confessei diante de Deus. E ali eu comecei a jejuar. E nós determinamos, eu e ela, 7 dias de campanha de unção naquele umbigo e de oração.
para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando nós terminamos 7 dias, o menino estava curado. Né, Geraldo? Quantas vezes eu vi o menino sem camisa aí? O menino é perfeito. Então, eu entendo a situação desse pai de falar para Jesus, não, eu creio, e de repente ele fala, não, Senhor, me perdoe, né? Me ajuda na incredulidade. Mas louvado seja Deus. Irmãos, voltando um pouquinho aqui atrás, a Bíblia diz aqui, eu disse, no verso 18, a parte B do verso, diz assim, eu disse aos teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. E ele respondeu-lhe, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. E aqui embaixo, no verso, vamos continuar lendo aqui do verso 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. O demônio não queria largar aquela vida. Ele saiu, mas saiu com violência. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Assustado, né? Ficaram assustados ali, achando que que o demônio tinha saído, mas que o menino havia morrido. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? Um perguntando para o outro ali, mas o que aconteceu que nós não podemos expulsar esse demônio? Por quê? Por que às vezes a gente ora e às vezes parece que não acontece? Aí Jesus responde aqui embaixo e disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Olha, irmãos, tem situação na vida da gente, tem coisas que nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós não podemos fazer certas coisas, às vezes no momento que a gente vê, dá aquela vontade de fazer. Não, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, porque tem demônio, mas que é só mesmo com poder de jejum e oração. Porque se a gente não tiver preparado, às vezes, para fazer uma obra como essa, irmãos, às vezes o inimigo até nos envergonha. Ele põe a gente, né, em vergonha. E a Bíblia diz aqui que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para poder fazer certo tipo de coisa na obra de Deus. Nós precisamos estar preparados. Nós temos que estar preparados. Por isso a necessidade, às vezes, de nós jejuar, mas jejum tem coisa, irmãos, que nós precisamos jejuar. Satanás, ele às vezes ele não sai, igual aqui, ele saiu com violência. A Bíblia fala que ele saiu do corpo desse jovem com violência, ele não queria sair. Mas para a glória do Senhor, irmãos, Jesus, ele operou esse milagre, e eu creio, ele devolveu esse filho para o Pai sã, curado e liberto. Eu quero dizer nesta noite, estamos parando com essa palavra, que vamos buscar sempre, sim, né, a meditar na palavra do Senhor, a dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus e crer no poder de Deus. Porque Jesus perguntou para ele, se crer, se tu crer, tudo é possível para aquele que crê. E como que nós vamos crer? Ouvindo a palavra de Deus, acreditando que Deus fez, Ele faz, Ele continua fazendo. Eu creio. Tem um hino que fala, até tinha separado dele, mas não vai dar tempo, que fala, eu creio no joelho que se dobra. Então, quando nós for fazer algo, irmãos, nós temos que crer no poder de Deus. Quando nós dobrar o nosso joelho, nós vamos orar para o fulano, para o Beltrano, nós vamos orar. Não, eu creio.
Eu creio no milagre. Eu creio na cura. Eu creio na libertação, na transformação. Eu creio. Eu creio que Jesus está aqui operando milagre. Eu creio que quando essa palavra foi lida de abertura, Deus estava confirmando ela, porque era ela para ser pregada. Eu creio que se eu recuasse e falasse para o pastor Mário, eu não vou pregar hoje. Eu creio que essa palavra ia sair da boca do pastor Mário. Ou qualquer outra pessoa que fosse. Eu creio. Eu creio que o poder de Deus está nessa igreja, e eu creio no poder de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando nós se prontificamos na presença de Deus para fazer a obra do Senhor, irmãos, Deus faz. Este Deus é maravilhoso. Como eu creio que quando nós somos naquele monte, eu e minha irmã, hoje sozinha, não foi de mim. Porque está acontecendo algo lá no meio da minha família, irmãos, que daqui uns dias eu vou contar esse testemunho. Eu vou contar, ainda não é o momento de contar. Que os irmãos vão entender quando eu contar aqui. Que Deus colocou nós lá em oração, porque havia-se a necessidade de nós tirar aquele momento de estar ali para orar. Houve essa necessidade, pastor. Então Deus é fiel. Aleluia! Glória a Deus! Se a minha fé estiver sendo pequena hoje, para crer que Deus pode libertar aqueles que estão aqui apresentados, aqueles que estão na nossa família, aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, mas nós vamos somar a minha fé com a fé do pastor. Eu vou somar a minha fé com a fé do Geraldo. Eu vou somar também a minha fé com a fé da irmã Lia. E você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, embarca nessa. Coloca a sua fé. Mas parece que eu não tenho. Um pouquinho que você tiver, une ela conosco nessa noite. E o milagre de Deus irá acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Se você estiver passando uma situação parecida com a desse homem, creia no poder de Deus. Aleluia! Creia no poder de Deus. Creia no Espírito Santo de Deus nessa noite. E Ele vai fazer o milagre. Tudo podes para aquele que crê. Aleluia! Não sou eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor que está sendo ministrada nessa noite. Jesus é o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Aleluia, Ele não mudou e Ele está fazendo este milagre na sua vida. O filho deste homem talvez poderia, para muitos, ser um caso perdido. Afinal, a pessoa, o rapaz não falava, era surdo, ele era mudo. Aleluia. Ele não falava, além de tudo, um espírito ali o encavalava, tentando tirar a vida desse jovem, jogando na água, jogando no fogo. Mas apareceu Jesus. Talvez você pode até estar meio aí desacreditado. Como esse pai disse, eu creio, e ao mesmo tempo ele diz, me ajuda a incredulidade. Porque ele viu que ele levou o filho também para os discípulos. Talvez a incredulidade dele estava aí, porque ele já havia levado o seu filho ali para que os discípulos orassem. Talvez você está com essa incredulidade, talvez você esteja falando, mas irmã, eu já pedi para o fulano, eu já pedi para o Bertano, o ciclano orar, eu já levei na igreja A, B e C, já falei com o pastor, e ainda não aconteceu nada. É como este pai, ele levou para os discípulos, e não aconteceu nada. Talvez não era o momento de acontecer. Talvez o momento seja agora. Talvez o momento seja agora onde a palavra do Senhor está entrando na sua casa. Toma posse dessa
palavra e deixa o Espírito Santo de Deus agir. Aleluia. Ele está operando milagre na sua vida nessa noite. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus, receba o milagre aonde você estiver. O Espírito Santo de Deus está entregando o milagre nesta noite. Amém. Para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu vou parar por aqui, porque o relógio não espera. Amém? Vamos orar, né, para as fotos, para o caderno de oração. Oh, Pai, oh Deus poderoso. Nesse momento nós estamos unindo a nossa fé, como foi dito aqui. Nós estamos em poucas pessoas, mas a fé precisa ser unida. Espírito Santo de Deus, nesta noite, conforme foi pregado, meu Pai, a sua palavra, nós estendemos as nossas mãos por essas fotografias, por este caderno de oração, esse projeto 2024, meu Pai. Ô Senhor, o Senhor vem alcançar cada uma dessas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu repreendo todo espírito maldito que tem tentado destruir essas famílias, meu Pai. Tem tentado destruir essas vidas. Essas pessoas que confiaram em mandar uma foto, um nome aqui para a gente orar, ó Pai. Nós cremos no poder da salvação. Nós cremos no poder da libertação. Nós cremos no poder da cura, ó Pai. Por isso estamos aqui nesta noite. E é pelo poder da sua palavra, meu Deus, que nós ministramos nessa noite. Salva, cura, liberta, Senhor. Liberta desses espíritos malditos que prendem essas pessoas, meu Pai. Às vezes no leito de enfermidade, meu Pai. Às vezes nas drogas, na bebida, Senhor, no mundo do crime. Nós repreendemos nessa noite. Cai por terra todo mal, que essas pessoas sejam livres, essas pessoas sejam libertas, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Obrigada, Jesus. Amém. Muito obrigado, meu Deus. Oh Deus, poder. Deus de glória, Deus de vitória. Louvado seja o nome do Faz ele aberto. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, dentro dessa palavra de hoje, eu estava me lembrando da necessidade de nós termos a nossa fé avivada e juntas. Porque Jesus deu uma amostra para nós, deu uma dica para nós, quando ele praticamente foi ressuscitar e ressuscitou a filha de Jairo. Quando ele viu que aquele pessoal já estava desanimado, ele disse: ninguém mais vai comigo, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai, que era Jairo. Porque Jesus sentiu naquele momento, por mais forte que seja Jesus, tanto 100% homem como 100% Deus, ele tinha intimidade com o Pai. Mas ele sentiu que a tarefa ia ser muito difícil, porque ele sabia que a menina já tinha dormido. Ele sabia que ele precisava de pessoas com fé. E quando ele chegou na casa, não foi diferente. Ele foi escaneado, riram dele, mas ele disse:
só vai subir comigo a mãe e o pai. Pedro, João e Tiago. Os demais saem até da casa. Porque é um exemplo que Jesus dá para nós da necessidade de nós andar com a fé unida. E outro exemplo que ele deixa, às vezes a gente vai fazer uma visita e convida qualquer um para ir junto. Então, por essa dica que Jesus deu, é melhor nós irmos em 2, 3, mas com fé unida, do que aquele que duvida. Aquele vai só atrapalhar. É interessante, né? Mas é assim. É assim que a gente vai aprendendo cada vez mais a palavra abençoada. E em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Eu me lembro que eu devia ter uns 45 anos, já tinha deixado de jogar futebol para valer, né? Sim, já jogava assim num campinho de sábado já. E tinha um menino, ele ia de bicicleta, devia ter uns 17, 18 anos. E uma vez ele caiu da bicicleta e começou a torcer os dedos, né? A babar, a epilepsia, né? E o irmão dele, que já sabia, já socorreu direto, já foi como a Leninha falou, na língua e tal. Mas é interessante que assim que eles voltam, eles parecem que voltam assustados. Parece que aconteceu assim mas foi um sono, alguma coisa assim, eles voltam assustados e não gostam que fica perguntando muito, não. Mas quando esse menino jogava um fôlego, é algo espiritual, né? A verdade é essa, né? Ele jogava, corria, só uma vez deu. Mas eu sabia, porque o irmão já tinha me avisado, já tinha falado com os colegas, ó, meu irmão, de uma hora para outra, ele pode cair aí, vocês não se assustam, não. Mas uma vez só aconteceu, caiu com bicicleta e tudo. Sabe quando a pessoa fica conversando, fica em cima da bicicleta? Caiu, nós não tínhamos começado ainda. Depois correu, que foi uma beleza. Então é complicado, é complicado. São coisas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é para nós repreender, para nós ter autoridade, porque ele mandou essa autoridade para nós. Nós temos essa autoridade. E nós temos que repreender com toda a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Amém? Graças a Deus. Eu vou passar os avisos rapidamente, aí nós já vamos. Deixa eu digitar aqui, eu já vou achar aqui. Um momentinho só. Pronto. Amanhã nós temos o culto do Morango. 27 é amanhã. Nós vamos sair daqui às 12h40 e eu tenho uma novidade que a gente orou, conversei bastante com a Lia e também ouvi a Leninha, eu sei da intenção do Geraldo, e nós precisamos dar uma cobertura lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar nada para eles. Quando nós chegar lá, nós vamos falar. Vai dar para nós fazer o culto, nós começando às 2h, quando for 3h, 1h de culto é o suficiente. E depois nós vamos ter mais 1h para nós dar o estudo bíblico. Eu já separei 10 planilhas e nós vamos fazer uma roda lá nas cadeiras e vamos dar o estudo bíblico. E tenho certeza que não vai ser assim, Deus não vai... E o estudo é a fé. E hoje foi falado na fé, né? Então, Deus, ele assina embaixo. E eu acredito que
a gente vai deixar para falar para eles lá, né? Começar o culto, vamos ter 1 hora de culto e 1 hora, 40 minutos de estudo. E aí depois nós vamos tomar o nosso café com eles. E eu tenho certeza que vai dar certo, porque nós está indo dia de semana, porque é complicado, né? A gente sabe, o Geraldo trabalha, a Lininha também trabalha, né? A Lia também tem os seus trabalhos, eu tenho meu trabalho, então é complicado, né? E a gente indo uma vez por sábado e dando o culto e dando o estudo bíblico, eu acho que nós vamos apaziguar certas coisas, eu acho. Vamos fazer essa tentativa unindo a nossa fé sempre. Amém? No sábado, o culto infantil não vai ter, porque as criancinhas mudaram mesmo. Nós estamos sem criancinha agora. Então, vamos esperar. Deus sabe das coisas. Talvez tenha criancinha pedindo, mas não é aqui, é lá na Santa Cruz. E o Davi disse que a casinha dele já está pintada. Está pronta já, esperando nós. Talvez nós mude para lá, ué. Hein, Lia? Uma temporada. Nós não pode ficar parado. Criancinha lá vê a gente na rua, fala, não vai ter mais o culto. Então, e domingo nós temos o culto ao ar livre, nosso tradicional culto ao ar livre, e às 18h30 em busca das ovelhas perdidas. Amanhã, às 8h30, eu vou encontrar aqui com o Lucas, que é o arquiteto, e daqui ele vai para o Randa. E aí já vai vir estabelecido já o croquis, onde que vai ser, onde é que vai, o que vai se fazer, a definição final. Eu tenho certeza que amanhã vai sair. Para a semana que vem, nós já iniciar o trabalho, né? E os eventos de 2024, aí vocês que estão aí fora, que nos assistem, estamos preparando a campanha do bazar, estamos esperando juntar mais roupas, sapatos, bolsas. Você aí de Campinas, que está sempre nos seguindo, Jundiaí, família da Lia também, lá em São Paulo, está sempre nos assistindo. Se a gente tiver uma quantidade grande de roupa, a gente vai buscar, como eu acionei a irmã Fátima de Pouso Alegre, que ela uma vez passou para nós bastante roupa. E nós vamos continuar a fazer no planejamento nosso, além do bazar, rifas, as marmitas. Vamos continuar também com as subidas no monte, visitas nos lares. Tem o aniversário da igreja em junho, nós precisamos estabelecer também uma arrecadação, já ir vendo quem vai. Eu vou pedir para a Beatriz, se ela faz isso aí para nós, começa a perguntar quem vai, e começa a pegar aí um dinheirinho todo mês, para a gente ir de ônibus, ir descansado, voltar descansado, e não a gente botar o carro aí na estrada perigosa, a gente tem que evitar. E o batismo está marcado para 31 de março. Era isso que eu tenho para falar para vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Pai querido, Deus amado, terminamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, terminamos o culto, terminamos a intercessão, Pai. Eu sei que o Senhor está presente, eu sei que o Senhor faz moradia em cada um de nós, porque Tu és o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Leve-nos, cada um de nós, para nossas casas. Abençoa aqueles que nos prestigiaram até agora, ou vai nos prestigiar mais tarde. Pai, eu coloco também, Senhor, a Beatriz e o Francisco, eles não estão aqui hoje, porque eles pediram um clamor, e nós estamos entrando com um clamor grande. Eu coloco o nome do Patrick, eu coloco o nome da esposa dele, a Bruna, e do menino,
Ravi, que abençoe essa família, Pai. Que ajuste as coisas, Senhor. Dê um sinal para eles, Senhor Jesus Cristo. Acalme as famílias, Pai, que estão agitadas. Eu tenho certeza, Senhor, que esse clamor está indo de encontro a eles agora, nesse momento, Pai. Refrigera o coração deles, Senhor. E a nós, Pai, nos dê força, saúde, para nós continuar, para nós ter ânimo amanhã para ir até lá o Morango, para ter força, para ter palavra, para ter ensinamento, ter sabedoria, ter coragem, força física. Ô Senhor, só o Senhor pode nos dar. E nós cremos, nós temos fé, Senhor, e cremos, e temos certeza que esse estudo sobre a fé que nós vamos iniciar amanhã vai ser produtivo, vai dar frutos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, com toda a família, em nome de Jesus. Amém.